De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Esse programa é uma coprodução da FGF, canal 14, e da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você também pode acessar pelo nosso endereço eletrônico, que você acompanha aí no vídeo, que é o www.youtube.com/FGFIES. Bom, professor Alto Filho, vamos discutir um assunto que comumente os políticos não discutem, sejam eles prefeitos, governadores ou presidentes. E tanto isso é verdade, no caso brasileiro e cearense, que nós nos encontramos ainda no estágio que nos encontramos em matéria de educação e cultura. Não obstante os esforços desenvolvidos, sobretudo na sua atual gestão. Lembro de uma das vezes que o secretário passou aqui, já como convidado, não mais como nosso debatedor. E o senhor usou uma frase naquela época, em que ficou na minha memória, que eu quero retomá-la agora. Uma revolução cultural nesse Estado. Disse textualmente que este governo estava promovendo uma revolução cultural. O senhor poderia colocar o assinante, dizer, descrevendo o que o senhor chama de revolução cultural, o que se produz hoje, o que se faz hoje como política de cultura, dá para se dizer que está em curso uma revolução cultural? Eu dizia à época, se me recordo, que nós estávamos propondo que se fizesse uma revolução cultural pelo livro, porque as políticas de cultura tradicionalmente feitas no Ceará, pelo menos depois de 1980, elas abandonaram a política do livro, como também no governo federal. No primeiro governo Lula, foi o Gilberto Gil que fechou o Instituto Nacional do Livro, que era o grande órgão público para fazer política do livro e da leitura. E entregou essa tarefa à Biblioteca Nacional, que já tem o ônus de ser biblioteca. Então, nesse sentido, Arnaldo, o que nós podemos apresentar hoje aos nossos assinantes, ao povo do Ceará? É que nós construímos 50 bibliotecas públicas municipais novas, nós modernizamos 62 bibliotecas, nós entregamos 1 milhão de livros a essas bibliotecas e construímos 158 bibliotecas comunitárias. Hoje, nós temos no Ceará 184 municípios com 192 bibliotecas públicas municipais. Nenhum município sem biblioteca. E temos um programa de incentivo à leitura que atende a 30 municípios diretamente, que é o programa Agente de Leitura, com 400 agentes de leitura. Capacitamos 1.500 pessoas que trabalham no sistema de bibliotecas públicas municipais e estamos criando mais 2 outros sistemas. Tem bibliotecas empresariais e o sistema de bibliotecas setoriais, e incentivamos a Secretaria da Educação a ampliar e modernizar o sistema de bibliotecas escolares. Então, com esse sistema implantado, com programas de incentivo à leitura no estilo desse nosso programa que é modelo, não é o único programa, mas é o principal, os agentes de leitura, em 10 anos nós teremos no Ceará uma alteração no padrão cultural do nosso povo. Agora, obviamente, nós investimos recursos em outras áreas da atividade cultural. A ênfase no livro é porque, desde 1980, quando Eduardo Campos era secretário da Cultura e o governador era Vigílio Távora, foi criado, por decreto, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais. Depois disso, praticamente não se fez nada. No Brasil, foi caindo a política do livro, a ponto de, no primeiro governo Lula, ser fechado o Instituto Nacional do Livro, e agora, no segundo governo, principalmente depois que nós criamos o Fórum de Secretário de Cultura do Nordeste, que assumiu essa bandeira de promover uma revolução cultural pelo livro, o Ministério começa a retomar a sua política do livro e da leitura, investindo recursos, e criou uma diretoria do livro e da leitura dentro de uma coordenação, mas ainda não recriou o Instituto Nacional do Livro. Nós estamos propondo ao governador Cid Gomes a criação do Instituto Estadual do Livro e da Leitura para cuidar em caráter permanente dessa política. Eu presumo a continuar a política que nós estamos propondo no próximo governo, e eu acho que vai continuar,
né? Nós vamos ter, dentro de 10 anos, sistema, 6 sistemas de bibliotecas com um acervo de 12 milhões de livros, ultrapassa, portanto, a população do Ceará, que é 8 milhões e 400 mil, e com os programas de incentivo à leitura, com certeza teremos um padrão cultural novo no Ceará. Professor Teixeira, como a vida inteira dedicada ao ensino, sobretudo ao ensino superior, qual é a sua análise? De que forma o senhor observa essa política de cultura, notadamente essa específica do livro, daqui a pouco vamos falar de outras, sobre a qual o secretário Alto Filho acaba de falar? Porque não é demais lembrar. Todo esse esforço é positivo, está sendo feito, entretanto, os últimos indicadores do nível, da qualidade de escolaridade do ensino no Ceará é sofrível, para se dizer o mínimo. São dados do Ministério da Cultura ou do Ministério da Educação que não têm 60 dias publicados, não é? Nós temos hoje ainda muito distante disso. Qual é a tua opinião sobre essa política? Olha, eu tenho acompanhado, de certa forma, eu tenho acompanhado de perto o trabalho do secretário Alto Filho, né, junto à Secretaria de Cultura do Estado, né? E, de fato, o que ele fez e que está se propondo a fazer, ou o que ele projetou para o futuro, representa, de fato, uma revolução cultural. Principalmente se considerando que nós vivemos uma época que eu chamo de anorexia intelectual, né? Que ninguém quer mais ler, que ninguém quer mais aprender, né? Isso é generalizado, vai do fundamental a nível superior. Você chega no mestrado e no doutorado, você encontra pessoas que não sabem nem fazer um bilhete, né? Agora, ainda que se trate de uma revolução cultural promovida pelo Alto, né, a cultura sempre foi a filha enjeitada do governo, né? Sempre é aquela secretaria que eu acho que dispõe de menos recursos dentro das secretarias do Estado. Eu não sei se a informação está correta, senão depois o Alto me corrige. Além desse aspecto de ser filha enjeitada do governo, né, e aqui já é para provocar o Alto no outro aspecto, né, a cultura no Brasil, de um modo geral, e no mundo está reservada à questão das artes, né? Eu acho isso muito negativo, inclusive dentro da perspectiva da tua preocupação mais ampla da educação, etc, 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 né? Você acha que toda a política de cultura deve ser voltada para incentivar cinema, para incentivar música, para incentivar... que não deixa de ser importante, e é importante e deve fazer isso, né? É como se toda e qualquer saída cultural se desse pelo lado das ciências humanas. E você esquece as ciências da natureza, né? Por exemplo, no filme Cidade de Deus, né, o menino é resgatado da miséria e da criminalidade, recebendo de presente uma máquina fotográfica. Não ocorre ao diretor do cinema, a nenhum dos personagens do cinema, nem ao público de um modo geral, por que aquele menino não poderia ter sido resgatado sendo um biólogo, sendo um matemático, sendo um físico, ou coisa que o equivale, né? Por que não desenvolver também a cultura, ou criar, que não existe no Brasil, uma cultura também dentro das ciências da natureza, né? Das chamadas ciências exatas, fazer cultura nisto. E o Estado do Ceará tem potencialidades para isso enormes. Nós temos 3 grandes universidades estaduais. No interior nós temos a UVA, nós temos a URCA e nós temos a UESP no estado do Ceará.